Vamos responder mais duas perguntas. Acho que são duas, não sei. Eu não vou dizer quem fez a pergunta, mas eu tô fazendo print das perguntas, daí eu posto junto com o vídeo para responder. Uma das perguntas foi a questão ali, quantas refeições, se eu conto carboidrato, quanto de carboidrato tem que comer, e acho que era isso, com relação à alimentação. Então, quando eu comecei com reeducação alimentar, que como eu já comentei ali para vocês, eu não contava carboidrato nem nada, depois num tempo, porque conforme são tipo, emagrecimento é tipo fases. Eu tinha um pouco mais de facilidade por conta do peso, que era bastante. Depois de um tempo, tudo começa a ser difícil, né? Aí você tem que mudar a estratégia, você tem que... como eu não tive acompanhamento profissional, não tive uma nutricionista, um médico ali me dizendo o que eu podia, o que eu não podia, eu acabei tendo que pesquisar, que ler muita coisa para mim absorver exatamente o que era legal para mim. Assim como não adianta eu pegar e dizer assim, ó, você tem que fazer assim, assim, assado. Foi para mim, pro meu corpo, pro meu metabolismo. Vocês podem tirar de regra, ela falou que tal coisa é legal, vou testar. Talvez dê certo, talvez não, né? Então a gente tem que ir absorvendo só o que funciona, só o que testando, né? Como a gente não tem um profissional, você tem a tentativa e erro. Mas respondendo a pergunta, a alimentação, a low carb não tem nada a ver com contar carboidrato, não tem necessidade, uma coisa não tem muito a ver com a outra. Ele tem existem assim que algumas publicações ali que dizem que para ser cetogênica, né, que era o meu objetivo antes, né, que eu fazia cetogênica é contar carboidrato, e você usa um aplicativo que pode ser o Fat Secret, não sei falar em inglês, mas é aquele troço lá, Fat Secret, ou eu usava o Tecnonutri. Foi o primeiro que eu baixei e eu me identifiquei com ele e funciona, deu certo, eu fazia. E claro que assim, ó, o aplicativo, quem que alimenta o aplicativo? Adivinha? A gente. Então, assim, não adianta você, eu vou contar carboidrato. Lá no aplicativo tá dizendo assim que o meu consumo de carboidrato ficou beleza em 10, em 20, em 12, ficou abaixo de 20 de carboidrato líquido. Porém, eu fui lá e alimentei conforme o que eu queria, né? Mas só porque o que eu comi foi muito mais, né? Então não adianta, se não for para ser regradinho, é bem bonitinho, você tem que, de preferência, pesar, ter uma ideia de tamanho, porque lá ele vai dizer assim, uma manga de tantas gramas, ou eu já tô na manutenção, então eu falei da manga, mas tipo, vai comer pepino, vai comer brócolis, couve-flor, a cenoura e a beterraba são dois tipos de alimento que pode, com moderação, ser introduzido ali na tua alimentação. E quando eu comecei não podia, Deus o livre, não podia. Põe uma pressão ali que não podia. Aí hoje não, hoje já mudou, porque o Dr. Souto fez uma reportagem que pode, com moderação. Aí agora todo mundo aceita de boa, você comer a beterraba e a tua cenourinha, não todo dia, não em excesso, ninguém come 1 quilo de cenoura também, né? Mas enfim, aplicativo vai ser legal, desde que você alimente ele verdadeiramente com o que você de fato está comendo. Não adianta comer 4 bananas e dizer que comeu uma. Não adianta mentir para o aplicativo, não adianta mentir para a gente mesmo, sabe? Então, assim, eu contava, no começo eu não contava, depois, conforme foi estabilizando o peso, foi ficando um pouquinho mais difícil de não emagrecer, enfim. Aí eu comecei a estudar o que era a cetogênica, que todo mundo falava, né? Que eu fiz a cetogênica e fiquei magra, seca, foi rápido. Então eu comecei a pesquisar e acabei descobrindo que, apesar de eu não contar, não fazer a contagem de carboidrato, a maioria das vezes a minha alimentação era cetogênica, né? Pela quantidade que eu comia, porque eu como praticamente até hoje a mesma quantia, pelo que eu comia, pela quantidade que eu comia. Quando eu fiz uso do aplicativo, eu descobri que eu fazia cetogênica, apesar de não saber. Porque como eu faço regradinho, eu sou chatinha, então era cetogênica. Que a maioria das coisas que eu gosto de comer são baixo carboidrato. Quantidade de refeições.
Aqui satisfaz no mínimo 3, né? Porque low carb não come de 3 em 3 horas, não tem aquele negócio de acelerar metabolismo, porque tem que comer, não tem. Low carb é diferente da reeducação. Eu tomava café, almoçava muito bem e jantava. Geralmente a janta, no começo, né? Geralmente a janta era bobeirinha, eu comia pãozinho low carb, queijadinha. Mas assim, quando eu digo eu comia receitinha, eu comia moderado, um pouco, tipo 2 queijadinhas, duas. Pãozinho, eu fazia os pãozinhos que dá uns trocinhos baixinho, né? Eu cortava 2 fatias e fazia o meu lanche ali. Era aquele pouquinho ali. Não era tipo eu fiz um pão e eu comi o pão inteiro. Não é assim. Isso ninguém me perguntou, mas recebi no inbox ali. Ai, Daiane, eu não sei o que eu tô fazendo de errado, porque eu tô engordando, eu não tô emagrecendo e eu tô engordando. E eu vi que você postou que é com moderação. Meu Deus, eu achei que por ser low carb eu podia comer à vontade. Não pode, né? A gente não pode, nada que em excesso faz bem, tudo que em excesso é prejudicial. Então não é porque pode comer queijo, que pode comer bacon, que pode comer torresmo, que pode comer um monte de coisa boa, né? Que gordice é boa. Não é porque pode eventualmente comer um chocolate que eu posso comer uma barra de 100 gramas inteira, né? A gente come 2 quadradinhos, 30 gramas, 20 gramas, sei lá quanto tem. Mas é aquela média, aqueles 2. E ser contente com isso. É assim que funciona. Ai, mas eu fiquei com vontade, porque eu tenho vontade. Ser contente. Não pode, entendeu? Não pode. A gente tem que ter esse autocontrole, tem que desenvolver um autocontrole. Ai, mas é porque, meu Deus, quando eu vejo... Esconda, taque fogo, entendeu? Não pode, não, a gente não pode. Quando eu fazia muita receitinha, eu fazia assim, eu tinha vontade de comer o brigadeiro, eu fazia o brigadeirinho, né? Eu acho que eu já comecei a misturar as conversas, mas enfim, fazia o brigadeiro e eu comia 2 colheres de sopa, 2 colheres de brigadeiro e dava o resto pro meu marido comer, de igual coma, e ficava olhando ele comer, né? Eu satisfazia a minha vontade e ele comendo. Porque não adianta eu fazer uma caixinha lá porque é low carb, eu vou comer esse brigadeiro porque é low carb. Meu, é uma caixinha, vai uma caixinha de creme de leite. Se eu não me engano, 2 colheres que eu ponho, né? 2 colheres enfim, gordura pura. Aí mais o xilitol, que xilitol é um adoçante natural, 40% menos calorias do que o açúcar. Ele é natural, não tem alteração no índice da insulina, não tem picos de insulina, beleza, mas é calórico também, tá? 40% a menos do que consumir o açúcar. Tem lá as suas vantagens utilizar o xilitol, que é um adoçante natural, porém tudo que é em excesso vai fazer tão mal quanto um refinadão. Então, voltando para a pergunta, eu comia 3 em 3 horas, não comia de 3 em 3 horas, fazia 3 refeições, depois de um tempo eu passei a fazer, porque daí parou de dar resultado, aí eu comecei a contar carboidrato, daí eu fazia cetogênica, depois disso parou de dar resultado, o corpo acostumou, eu parei de ter resultado, aí eu fui lendo, né, estudando, fui pro jejum. Aí o jejum foi meio tenso. O jejum, eu comecei a fazendo o de 12 horas, que é aquele que eu comia a última refeição às 8 da noite, depois a minha refeição começou a ser às 8 da manhã, então dava um período de 12 horas e eu aproveitava o meu sono para usar o jejum. Depois eu estendia até o meio-dia, né, que daí dava um jejum de 16, almoçava. Depois disso eu fui perdendo a fome, aquela vontade de comer, eu não tinha vontade de comer. Aí eu comecei a comer uma vez por dia. Aí baixou legal tudo que tinha. Eu não emagreci, nesse período que eu fiz, eu não emagreci fazendo jejum de 24 horas. O peso manteve, só medidas eu comecei a perder. Mas a fome foi, não tinha. Aí foi também os cabelos. Foi na época que eu comecei a perder bastante cabelo, mas muito cabelo. Eu fiquei, hoje até que tem aqui, ó,
mas eu fiquei com uma falha muito grande nos cabelos. Talvez por causa do jejum, não sei, meio que coincidiu que é a época que a gente perde cabelo mesmo. Então depois eu comecei a prolongar o jejum de 24, eu fiquei um dia 36 horas sem comer, porque eu não tinha fome. Daí na minha cabeça, eu coloquei na cabeça que eu tinha que comer se eu tivesse fome. Depois que passou e tudo, eu fui ler. Daí não é se tiver fome. Aí você precisa comer pelo menos para viver, né? Não é... Eu tava fazendo umas coisas loucas. Meu marido até hoje fala que ele quer me matar. Aí, então, assim, então o jejum, pra mim, é estratégia pra manter, me deixa zen, sabe? Mas fazer e não fazer, tem pessoas que vai dar certo, tem pessoas que não. Pra emagrecer, pra mim, não funciona. Ele funciona em outras vantagens que ele me traz, mas não para emagrecimento. Mas se tem dúvida, quanto que eu tenho que comer? Quantas refeições? Se você não tem o hábito de tomar café, continuando, né? Porque me cortou. Eu tô com um pouco, tenho 6 minutos só. Eu falo pelos cotovelos, né? Então, assim, o jejum. Não tem o hábito de tomar café, pula o café, vai pro almoço. No mínimo começa com 12, como eu falei. Depois você passa pro de 16, que você estende até o meio-dia. O prolongado, que é o de 24 horas, 2 vezes por semana no máximo. Acima disso, de 24 horas, e acima de repetir esse jejum de 24 horas é só com acompanhamento médico. É recomendado, pelo menos é o que eu vejo. E eu acredito pelas cagadas que eu fiz, seja melhor mesmo.